ho! Você está ouvindo o podcast O Dono, da rede Papum de podcasts da Fisherman Agência Digital. Aqui é Marcelo Teixeira, seja bem-vindo a mais um episódio de O Dono, um podcast que traz só a visão do dono sobre seu negócio. Curta, se inscreva, compartilhe e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, @Papum Podcast. E hoje estamos recebendo aqui Thiago Zacarias. Isso aí, galera. Da agência de viagens Livre Acesso. Ele diz que é a melhor da Via Láctea, galera. Ela mesma, Livre Acesso Turismo, melhor agência de viagens da Via Láctea. Olha só. E Diego Brandão, da barbearia Redneck. É nós mesmos, os caipiras de Ribeirão. Eu quero falar hoje sobre a caminhonete que eu vi vermelha aí na frente, mas daqui a pouco essa a gente aí tem fala. história. E a gente está aqui tomando um café Radice, café especial. Nada como vir um podcast tomando um café de qualidade especial do sul de Minas Gerais. Para saber mais, @Radice Café no Instagram. Bora lá. Ponto de partida desse encontro nosso é: hoje só tem homem aqui. Semana passada só tinha mulher e foi difícil. Tive até um problema com os microfones lá, porque a mulherada não deixava eu falar. Se você ouvir esse podcast, você vai perceber que eu não participei, eu não estava lá. Que legal isso, a mulherada está dominando o mundo, viu? Tomem cuidado. E eu quero trazer a pergunta que a gente falou semana passada, que é a diferença de ser dono e empreendedor. Tem diferença nisso? Que a gente poderia chamar o empreendedor, né? Tem mais busca na internet por isso, mas a gente tem pensado assim, o dono é quem faz a coisa engordar mesmo, o gado engordar, faz o negócio crescer. Então eu quero saber isso dos nossos convidados e para começar quero ter uma frase de efeito em homenagem ao Vitor Zain. O Vitor Zain, ele cita frases do Will Smith em todo o podcast. E a gente fica emocionado. Tem gente que chora, mas tudo bem. E a frase de hoje é: ao trabalho. Bora trabalhar, galera? Então eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês são empresários, estão aí no mercado há muito tempo. Como é ser dono de uma empresa? E a segunda pergunta é: como você chegou até aqui? Muito bem. Vamos lá. Começar? Pode começar. Bom, obrigado aí, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelão. Tamo aí junto. Bom, como é ser dono, né? Eu acho que você falou aí da diferença de dono e empreendedor. Eu acredito que sim, tem uma diferença muito grande. Nós podemos ter muitas pessoas trabalhando com a gente que são empreendedores, mas não são donos. E às vezes até o próprio empreendedor que vai levar um negócio nas costas aí, o dono tá ali para de repente ter a cultura dele na empresa ou deixar um legado, mas enfim. Então hoje, do jeito que nós estamos hoje, né, na pandemia aí, hoje é dureza ser dono, mas é bom também. Eu acredito muito em oportunidades. Lá na Livre Acesso Turismo a gente está investindo muito nisso. Abrindo. A gente sempre pensa, minha esposa sempre fala assim, que eu fico pensando em todos os momentos em coisas novas. E estamos cheios de novidades lá na agência. Criamos agora um programa de parcerias. A gente está tentando absorver aí essa grande mão de obra que está saindo das agências de viagem qualificada, mas que infelizmente algumas agências não estão conseguindo mantê-las. Nós criamos um programa de parceria aí, nós estamos contratando pessoas, então enquanto alguns estão demitindo, a gente está contratando, isso é uma coisa importante. Estamos buscando tecnologia para a parte de corporativo, estamos tentando aí associar com uma empresa bem grande para poder trazer soluções de tecnologia para as empresas que a gente atende. Então assim, a gente não parou, né? Estamos de sede nova, então a gente vê logicamente a pandemia como um problema, particularmente no turismo. Nós somos o primeiro a ser afetado, né? E teoricamente vamos ser os últimos, porque as fronteiras fecharam, você não tem como viajar. A fronteira vai abrir depois que tiver tudo certinho, então também não dá para viajar ainda assim. Então a gente fica trabalhando aí em oportunidades. Da mesma forma que é oportunidade para o nosso negócio, tem oportunidade para o nosso cliente, porque tem muita promoção, muita oportunidade de viagem barata que você compra agora para viajar no futuro, justamente porque as empresas estão precisando vender. Maravilha. Que top isso. E eu fico imaginando com a abertura das visitações aí aos pontos turísticos, né? O pessoal vai ficar louco, né? Para poder Na hora que voltar esse visitar mercado, e hein? tudo. Abrir a porteira. Nossa, que delícia. Muito bom. Diegão, como é que você chegou? Porque eu amo essa barbearia, a gente tá aqui na Redneck e eu vejo assim,
comparado às barbearias de um tempo atrás, né? Tudo muita mudou coisa, tanto. né? Como é que a barbearia e como é que o Diego chegou até aqui, cara? Ô, Má, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Obrigado pelo convite. Opa. Então, isso aí faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu nasci dentro do salão de beleza. Minha mãe é proprietária do Salão As Meninas. Ela fundou o salão tem mais ou menos uns 50 e poucos anos. Inclusive aqui a gente está com colaboradores aí com mais de 45 anos de casa. Os mais novos aí devem estar passando de 10 anos. Então, praticamente eu cresci dentro de salão. E a barbearia em si caiu, assim, foi eu tive outros negócios, né? Tentei outras coisas. Mas acabou que quando nasceu minha filha, eu resolvi mudar de ramo. E eu vi uma oportunidade num negócio que estava crescendo bastante. E a gente percebia, porque minha mãe foi um dos primeiros salões, se eu não me engano, se não foi o primeiro, a ter um salão masculino dentro do feminino. Então a gente tem um prédio próprio e eu vi aquilo lá e eu via que estava ultrapassado. Então nós resolvemos dar um upgrade e fizemos uma reforma bem legal. E mais que isso, né, eu vivo isso aqui. Então a nossa barbearia é uma barbearia que a gente fala assim, é o nosso lifestyle. Então a gente que anda de moto, gosta de carro antigo, então a gente procura... acaba que, sem querer, os próprios clientes que procuram a gente também vivem esse lifestyle, esse meio aí. Então, foi uma coisa que aconteceu e vem na oportunidade também, né? Legal essa pegada empreendedora sua. Mas, galera, como é ser dono no momento de Covid? O que passa na cabeça do dono? No nosso caso aqui, passa muita coisa assim, pensando sempre que a gente vende serviço, né? Então a maioria das pessoas são colaboradores. Então nossa preocupação sempre, a gente fala, nossa casa é a extensão da casa dos nossos colaboradores. Então a gente viu filhos nascerem aqui dentro, então estamos passando por uma fase bem difícil, porque as nossas atividades, elas estão paradas 100%, hoje vai fazer 4 meses agora, e os profissionais estão conseguindo fazer atendimento a domicílio. Agora a barbearia nós estamos fechados, estamos cheios de ideia, buscando coisas novas, fazendo umas reformas, para que a hora que voltar a gente possa atendê-los com toda segurança e voltar assim de uma forma mais humana, né? Porque a maioria das vezes que a gente fala em negócio, a gente pensa primeiro em negócio, depois na parte humana. E isso faz a gente refletir bastante. A gente está bem preocupado, mas ao mesmo tempo estamos motivando todos e dando a nossa assistência aí naquilo que a gente pode, né? Para a gente fortalecer com nossos colaboradores. Muito legal. Eu fiquei sabendo, inclusive, esses dias que tem um programa do governo estimulando inovação no mercado, acho que isso foi lançado ontem. Inovação no mercado de agências de viagem. Pô, legal, bom saber. Muito bom. Inclusive vai ter um prêmio, eles vão oferecer uma viagem super legal aí para quem trouxer inovação. O que você tem vivido de inovação lá, Thiago? Assim, até esse negócio de inovação, a gente até está participando de algumas campanhas que por exemplo, a companhia marítima, a Royal Caribbean, lançou uma campanha lá que a gente se inscreveu, passamos para a segunda fase lá para justamente ter uma verba deles ajudando a empresa a divulgar mais os produtos deles e, consequentemente, divulgar na agência. Mas a parte de inovação na agência sempre foi muito forte, né? A gente criou há muito tempo atrás um diário de viagem online, onde o nosso cliente tinha a viagem dele, mas, poxa, aquele monte de papel na mão e tal, e o cara se perde com aquilo lá no aeroporto, né? Chega no hotel, cadê o papel, o voucher e tal. Isso ajudou muitos clientes, né? Tem um exemplo de um case, cliente na Broadway indo para um show do Rei Leão lá e esqueceu o ingresso no quarto do hotel e era em cima da hora, não dava tempo. Me ligou desesperado lá, falei, não, acessa aí seu diário de viagem online, ele acessou na hora, achou o ingresso, mostrou para a moça e entrou. Legal. Foi pioneiro na época. Mas assim, só que eu acho que atrelado à inovação e tecnologia tem que ter também uma visão e investimento. E aí a minha falha aí nesse sentido foi que na época a gente, enfim, no rumo da empresa não levava a gente a investir tanto nisso. Uhum. Então nós não investimos tanto. E aí acabou que hoje tem um monte de diário de viagem online, na época não tinha nenhum.
Foram pioneiros, né? Quer dizer, podia ter aproveitado. Sequência. Então, esse que é fogo. Eu tive uma experiência em Puta Ribeirão. ideia, puta sacada. Uma experiência era moleque e uma galera criou uma agência que era virtual mesmo, sem internet, porque nem tinha internet na época, coisa. e era só viagem underground, tinha umas viagens muito interessantes aí, sabe? Legal. E uma das viagens, e que era a que eu mais queria, porque era assim, você compra o pacote, a última é a melhor de todas, né? Eram várias viagens assim no Brasil, e uma era para Nova York, e a gente assistiu um show num pub subterrâneo lá, com a Wallflowers, né? Que é a banda do filho do Bob Dylan. Então eu tava pirado. Tive o prazer de assistir o Bob Dylan ao vivo. Olha só. Eu vi aqui na barbearia Johnny Cash, fantástico. Né? Mas Nova York, cara, a gente tem umas ideias, uma sacada. Por exemplo, nós temos um roteirinho lá que são os bares escondidos. Olha. Então, assim, o cliente porque a agência de viagem, hoje, isso tá mudando, graças a Deus, depois dessa pandemia. As pessoas estão dando mais valor a tempo, né? E eu acredito que todo mundo que compra online, eu não sou contra, logicamente, a agência acaba comprando online também, mas de fornecedores que a gente conhece e tal. A pessoa não se toca nisso, que o cara quer gastar ali, pagar barato e viajar. E não pensa que, de repente, ele tendo uma assessoria, ele vai ter esse... Tudo mastigado, né? Não, e não só isso, esse tema dos bares escondidos. Eu vou contar um para vocês, por exemplo. Não vou falar o nome nem o endereço. Depois passa pra nós. Só compra a viagem lá que eu falo. Mas tem um bar lá que você vai lá no Village, já dei uma ideia. E tem uma casinha de cachorro quente assim, e meio que é trefe horrível. Você olha lá, a mesa tudo suja e tal. Aí você desce a escadinha ali, e aí tem dentro de lá uma cabine telefônica. Aí, aquelas cabines antigas, você abre pra entrar, fecha, aí você entra. Lá tá assim, disque 5 para ser atendido. Você disca o 5, uma porta FAL, sabe, do outro lado da cabine, cara, é um bar. Muito louco. Aquelas propagandas daquela cerveja holandesa, né? Massa, o bar é top. E aí, James Bond. Top. E lotado, né? Então, assim, tem os bares escondidos. Igual tem algumas cidades também. Estados Unidos é mais comum, mas no mundo hoje inteiro. Até em Ribeirão Preto me contaram o que tá tendo agora, que são esses jantares escondidos, né? Que o cara organiza, um chefe, para poucas pessoas e tal. Então isso aí tem em muito lugar. Então Nova York é legal, viajar é muito bom, mas essas ideias assim diferentes de inovação, não só tecnológica, mas de experiências, né? Experiência diferente. Falando em experiência, houve um choque de repente de mudança na barbearia. A gente acompanhou isso, não sei se mundo, mas Brasil. Foi sensacional isso, essa onda da barbearia, vamos falar assim, esse modelo novo, ela chegou não tem muito tempo no Brasil, eu acho que deve ter no máximo, e tem, lógico, umas barbearias grandes que já estão há um bom tempo, aí, uns 10, 11 anos. Mas essa pegada, esse estouro que deu, foi mais ou menos de 5 anos para cá. Porque antigamente você pegava aquele barbeiro, meu pai que ele ia fazer a barba, e levava os filhos, a gente acompanhava ele, e era aqueles barbeiros tiozinho, né, que tava naquele ponto durante 30 anos, ficou lá a vida inteira, 50 anos, e o que acontece? Eles não queriam que os filhos seguissem a carreira, queriam que estudasse. Era o meu caso também, nasci dentro do salão, a mãe sempre falou, vai estudar, e de repente os gringos lá fora, eles viram essa oportunidade que, porra, esse negócio de handmade, feito à mão, essa pegada gourmet, essas coisas todas que é retrô, né? Sim. Veio com tudo. Então os gringos inventaram lá, foram desenvolver, barbearia com estúdio de tatuagem, com pub. Então isso é uma coisa que foi feita para o homem, né? O homem que depois que ele conhecer a barbearia, nunca mais ele pisa num salão de beleza. Porque é um espaço feito para ele, não está misturado com mulher. Às vezes a gente tem aqui na barbearia, eu falo assim, a nossa barbearia, cara, é interessante porque a gente vive isso, então não é coisa de moda. Então eu vejo muitos aí, isso é até bom, né? Os concorrentes copiando algumas coisas, fazendo umas coisas que a gente vem fazendo, porque a gente sabe que os caras estão batendo uma tecla que a gente fala, você tem que viver o negócio, não adianta você, que é o caso do investidor e o cara que é o dono, né? O que vive o negócio. Então eu falo assim, o cara pode empreender, ele pode fazer muitas coisas, dá certo, não dá, o dono também. Mas esse lance do dono viver o seu negócio, isso é interessante, porque você vê, os barbeiros tatuam hoje barbearia na pele, é uma coisa que... É orgulho, né? É orgulho.
Então, antigamente não. Então, antigamente você via era uma profissão que os pais não queriam que seguisse. Eles queriam que você estudasse e ia ser, sei lá, um engenheiro, um advogado. E essa pegada, hoje, ela veio para ficar. É lógico que a gente fala o seguinte, muitas abrem, mas poucas sobrevivem. Justamente por esse lance da moda, né? E agora com esse lance da pandemia também, o custo, vamos falar assim, hoje, para você ter um ponto bem localizado, tudo é um custo bem alto. Então a gente fala. E tem um lance também, hoje o barbeiro ele faz um curso e acho que já sai barbeiro, né? Então a gente fala, a gente só é barbeiro com experiência, né? Então a gente tem que ter pista corrida. E aí só a pista corrida que vai te tornar um bom barbeiro, né? Que aí você tem uma posição que muitos barbeiros hoje formam, já quer montar a barbearia. E ser barbeiro e ser dono de barbearia é outra história, né? A minha mãe é dona de salão e é cabeleireira. Eu sou dono de barbearia, mas não sou barbeiro. Mas eu vivo isso aqui. Então, assim, são coisas que você pode fazer que dá certo. Mas você tem que ter orgulho e batalhar por aquilo que você acredita. Isso mesmo. É o que eu falei no início. Acho que se pensar o dono, tem que pensar num legado, ou viver aquilo, né? Aquilo lá é ele, né? E pensar a longo prazo, né? Porque nada funciona a curto prazo. Não, e uma coisa legal do dono todo mundo fala aquele negócio de dor de dono, né? Que tem funcionário que pode ter dor de dono, mas o dono mesmo, o cara preocupa se a funcionária dele tá comprando uma casa, se tá endividado, se não tá, se mandar embora, o que vai acontecer? Esse é o dono de verdade. Esse é o dono. O empreendedor, não, ele vê número ali e fala, opa, acabou. Ó, vou ter que fechar, tchau e benção. Ele vai lá, um sócio investidor, e não quer nem saber, ele quer resultado, né? Ele não quer saber como que tá pulsando, vamos falar assim, o sangue dentro da empresa. É o que você falou, ele quer ver resultado. Money. O olho do dono engorda o gado mesmo? Muito. Porque assim, eu falo assim, a gente tem muitos clientes que querem, por exemplo, vem na barbearia e quer ver o dono lá, quer trocar ideia, quer saber, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente acaba tendo esse prazer, toma um café, uma cervejinha, e quer saber. Na visão do cliente, falando como cliente, quando eu chego na barbearia ou na agência ou qualquer outro ambiente e o dono fala comigo, é diferente. Eu penso em voltar lá. Eu já prestigiado. Prestigiado, eu já sinto. Agora, como dono, é fácil ser dono também, né? Qualquer um pode ser dono. Com certeza. Qualquer um pode ficar sem dormir, passar o fim de semana. Porque o que eu vejo no dono, assim, ele não desliga. Tá no fim de semana, ele tá no churrasquinho, mas ele tá... Olha, uma ideia. Não, esqueci disso. Será que fulano tá... E fazendo networking também, né? Você tem que vender seu peixe. Como vocês estavam falando no outro papum aí, que network é esse lance de você estar em qualquer lugar, na fila do pão, você tem que vender. Porque toda profissão depende de vendas, né? A profissão é uma das mais antigas, vamos falar assim, não é a mais antiga, mas o cara hoje forma em odontologia, ele vai montar um consultório, se ele não souber de venda, ele vai atender só os familiares e os amigos. Tá bom. Então, a gente tem que ter esse network aí, é importante. E o cara pensar que, assim, tem muita gente, acho que isso é mais antigo, mas muita gente falava assim, cheguei em casa, agora não tô mais trabalhando, ou então, no final de semana eu não falo de trabalho. Meu, não existe, né? Não existe, você tem que viver aquilo lá. E não tem mais aquele negócio, minha vida do trabalho, meu telefone do trabalho, meu telefone de casa. Meu, quem tem dois telefones no trabalho de casa, esquece, tá errado. Ser dono não é simples, galera. Se prepara, se você tá aí pensando em montar o seu negócio e ser dono, você vai ter muita preocupação, você vai cuidar de muita gente, você vai cuidar de muita coisa. Mas tem muita dor de cabeça. Mas tem uma coisa, depois que você recebe a picada ali desse mosquitinho, eu vou te falar, dificilmente a gente muda de... Inclusive, Zaca, seu pai era executivo, né? Meu pai continua sendo executivo. E uma coisa que você falou, o negócio de dificilmente muda, né? Eu comecei a trabalhar aos meus, acho que 16 para 17, né, em acampamento, era monitor e tal. E, né, teoricamente não precisaria, graças a Deus, enfim. Mas eu acho que minha carteira assinada ali deve ter 3 meses de assinatura. E você não optou, isso que eu ia te perguntar, como para uma carreira executiva, por quê? O que aconteceu? Não, eu acho que eu não sei, cara. Esse tempo atrás até fiquei pensando, o que seria de mim se eu fosse um funcionário de empresa CLT e tal, que eu nunca fui, né? Sim. Enfim, não sei o que se daria certo, se daria errado. Tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai, o pessoal chama ele até de a lenda do varejo. Meu pai começou na loja americana, chegou no Walmart a nível de presidência, hoje está na JBS, na Swift, enfim. É um cara 10 e me ajudou quando eu quis abrir a agência.
Quer dizer, então tem todo esse detalhe aí. Tive apoio do meu pai, com certeza, né? Mas não quis seguir, de repente, assim, essa área de ser funcionário, né? Então isso é a parte boa. Ser empreendedor também e dono é isso também. Você não tem hora para nada. Mas também tem que estar à disposição a qualquer momento, né? Isso é importante. Maravilha. Essa entrada de produtos novos, que são os diferenciais, são as experiências dentro da barbearia, isso traz resultado mesmo ou é só perfumaria? A gente fala assim, tem muita coisa hoje no mercado que a gente fala perfumaria ao ponto assim de pegou a onda, né? Sim. Então o cara quer surfar a onda, ele vai lá, arruma um fornecedor, por exemplo, o cara quer desenvolver um produto aí, o cara quer pôr uma marca no mercado, então ele viu uma onda, vai lá, procura um fornecedor que produz, por exemplo, uma pomada e tenta inserir no mercado. Mas tem muita coisa boa, porque tem muita tecnologia hoje, né? Então tem muitas empresas aí, principalmente as europeias, que investem muito forte nisso, e as brasileiras estão indo no mesmo caminho. A gente tem uns parceiros, amigos aí, posso citar algumas aqui, não sei. Pode citar. Quem sabe rola um patrocínio. Olha o merchan, olha o merchan! Nós temos a Dom Alcides, que mais? A Dom Rofect, que são parceiros aqui nossos. Tem a Black Birds também, que é de Ribeirão, que esse é um dos caras que são, os caras estão investindo muito, eles são brothers, são amigos, estão sempre visitando a gente. Então você vê, eles estão preocupados com o resultado final. Então não estão preocupados que aqui é o lance que nós estamos falando de ver só o dinheiro entrar. Não, os caras querem saber. Então, por exemplo, hoje no mercado, por exemplo, vou falar, nós temos um produto para crescimento de barba, antigamente só tinha só um minoxidil. Hoje, então, tem uma tecnologia fodida que as pessoas estão buscando muito isso aí. E isso faz muito, assim, nos deixa orgulhoso porque a gente consegue ter esse tipo de produto para atender com excelência os nossos clientes. Não só na parte de serviço, mas como produto. E a gente, hoje em dia, você tem roupa, você tem acessórios. A gente tem um puta parceiro que chama Rodar Livre, que são, além de parceiro, é amigo, que eles fabricam tudo em couro, carteiras, bags para moto, tudo feito à mão, artesanal, exclusivo. Então, assim, e a gente tem isso na barbearia. Então, assim, é o que a gente fala, a gente vive a gente tá sempre buscando coisas legais naquilo que a gente acredita. Porque a gente não quer vender uma coisa para o nosso cliente que a gente não acredita. Então, assim, tem muita coisa boa e daqui para frente vai vir muito mais. Muito bom. Essas questões de produtos, né, elas inovar e incrementar, isso é uma tendência. A gente estava falando num outro podcast. Até as vending machines, né, dentro de condomínio, isso aí é uma explosão. A gente vê na Europa lá, uma coisa simples. E facilita a vida de todo mundo, tal, mas muda mercado, né? E uma das coisas que eu sinto que é muito difícil ser dono é a gestão da equipe. A começar pelo processo seletivo, né? Eu vivi cada situação, por exemplo, eu lembrei agora de uma situação de uma entrevista e que eu perguntei, cara, o que você mais faz bem, o que você mais gosta de fazer? A pessoa falou, eu gosto de dormir. Então, dentro do dentro de um processo seletivo já é difícil. E cuidar da equipe, desenvolver a equipe, convencer você tá a equipe motivado todo dia para você motivar, esse é o segredo. Pô, eu sou dono, mas você também é dono do negócio. Porque se você for dono e não estiver motivado, como sua equipe vai estar motivada, exatamente, né? Aquela história. E como eles comprarem, né, tudo isso. Pô, eu tenho um desafio aqui, quero fazer meu negócio crescer, desenvolver, e a oportunidade para você também. Muitas vezes isso não é entendido pela equipe, né? Então, eu acho que esse também é um grande desafio do dono. Trazer as pessoas certas e mantê-las na régua de desenvolvimento. É o que a gente fala, por exemplo, quando a gente passa alguém, por exemplo, principalmente no nosso ramo aqui, a gente tem que entender 100%, não só o cara como profissional, como fora daqui, né? Porque se o cara não tiver a cara da empresa, você pode ter certeza, dificilmente as coisas vão se encaixar. E elas vão ser passageiras, né? Então, a barbearia hoje é um lance que a gente acredita muito na figura da pessoa, né? Porque hoje muita gente largou a profissão para ser barbeiro. Sim. Porque ela é rentável. Mas você tem que ter o dom, você tem que ter pista corrida, você tem que fazer sua carteira. Não adianta você formar e chegar numa vitrine na Zona Sul, vamos falar assim, num shopping, querer já trabalhar. Não, primeiro vai lá, aprende, fica casca grossa, dá uma ralada.
para depois você partir para um degrau acima e você conseguir fazer com o tempo essa carteira de cliente. Hoje você tem uma carteira de cliente, amanhã eu falo assim, os meus colaboradores eu torço, eu até dou maior incentivo e é o que eu gostaria que todos fossem daqui para frente, a hora que tivesse já num patamar acima, tivesse sua própria barbearia, porque a gente tem, que nem esse lance da pandemia, muitas barbearias hoje não estão agregando seus colaboradores, então nós não. Hoje eu tô com o telefone da barbearia, uma cliente liga e fala que precisa cortar o cabelo. O que eu faço? Tem que passar o telefone dos meus colaboradores, eles precisam trabalhar. O meu rojão eu seguro aqui. Como a barbearia tá fechada, a gente consegue tem uma reserva, vamos falar assim. A gente conseguiu... Se preparou, também, né? Agora, as pessoas não, são serviços. Se não trabalhou, não ganhou. Então, assim, a gente passa o telefone, a gente fala, cara, estão indo a domicílio com toda a segurança. Então, fica despreocupado. Então, eu acho que é isso. Vai além, né? Você tem que estar pensando no próximo. Você me trouxe uma vez, Aca, uma mudança no seu processo de contratação. Sim. Que está mudando muito até em função desse... A agência está passando por uma transformação muito legal, assim, eu tive um sócio, Thiago Alves, meu brother, amigo, irmão, enfim, por 12 anos, até mais, acho pouco, não, acho que foi 2007, por aí, 13 anos, e aí a gente teve que sair para outras coisas e eu peguei sozinho a bucha aí, vamos lá, né? E, tô realizado e tal, mas muitas transformações eu tento fazer. Eu acho que a parte que você falou de valorizar o funcionário, a gente fala de colaborador, associado, vai estar lá, valorizar quem está com a gente. Né? Com certeza. Mas falta um pouco de comunicação da minha parte, você tem que fazer um meia-culpa, eu estou tentando estruturar melhor isso, porque o turismo é muito dinâmico, é muito corrido, é muita coisa, quem vê de fora fala, os caras só viajam e tal, é uma bucha atrás da outra, né? Então assim... O cara tá lá, por exemplo, você falou, tá lá no Canadá, de repente perdeu o voo, pra quem que ele liga? Cansei já tô no carnaval lá, curtindo uma chácara com meus pais lá, tem que ir lá, não pega celular, tem que descer não sei aonde pra pegar o celular pra ligar, porque o hotel que o cara chegou não gostou, e o cara quer me pôr na justiça, porque onde já se viu o carnaval dele, e quem mandou eu pôr naquele hotel, como que eu não sabia que o quarto era ruim? Enfim. Então, é muito dinâmico, mas é muito estressante. Eu brinco que quem trabalhou com turismo pode trabalhar em qualquer área, porque o estresse é estresse de banco, a dinâmica é dinâmica, sei lá, de call center, de jogador de futebol, porque você faz 10 coisas ao mesmo tempo, então você não tem muito aquele negocinho arroz com feijão, né? Eu vendo, sei lá, vou vender um álcool gel, então o cara só vende aquilo, só sabe o preço daquilo, não. Turismo você tem que saber... De alfinete a foguete. Tipo, se o cara precisa de visto, se o cara... se o passaporte dele tá válido, se o filho dele não é adotado, ou se o filho não é de separação, você tem que ter uma autorização da psicólogo. Às vezes até o seu cliente foi com você, mas ele foi com uns casais de fora e você tem que socorrer até os caras que não foi com a sua agência, né? Por aí. Você tem que dar aquela assistência. Mas é muito gratificante, assim, a gente tem muitas coisas boas e, por exemplo, eu tô lançando um site novo da agência, já tá quase no final. Eu me surpreendi com o tanto de gente que mandou foto e mandou comentário legal, positivo da agência, a meu respeito, a respeito da agência, que vai estar lá no site, vai para a rede social. Feedback, né? Então isso é muito legal, porque você vê que o seu trabalho está sendo e é verdadeiro, reconhecido. Né? O seu cliente falando sobre sua empresa. E sem você, assim, tipo, não é uma... Partiu mais deles do que... Eu me surpreendi quando eu vi, falei, caramba, olha o tanto de gente aí que mandou foto. É animal ser reconhecido, né, como um dono de um negócio que está dando certo, que as pessoas estão felizes. Muitas vezes não é percebido isso, porque tem espírito de porco em todo segmento, né? Mas quando um dono é reconhecido por um fornecedor ou por um cliente, é sensacional, é gostoso mesmo. O caminho tá e mostra também certo. O quanto o dono, muitas vezes, a maioria deles, tá? Eu posso te falar que praticamente todos que eu conheço, estão sempre preocupados com a satisfação da galera. E aí, meu cliente deu certo, voltou. Às vezes o funcionário até não tá e dá umas mancadas, né? Mas o dono, ele responde mesmo pela necessidade do cliente. Então, é um cara que é quase um super-herói mesmo, porque ele cobre várias áreas, na área emocional do cliente, o cliente tá bem. Eu falei com
um parceiro outro dia, ele trabalha com carro zero. Então a preocupação dele é que o carro dê certo, porque se o cara comprou um carro que seja zero e deu problema, não é só a questão financeira, cara, é a frustração, né? Queimou uma viagem, queimou um negócio que o cara ia fazer, né? Então a gente tem um parceiro num outro projeto aí de network, né? Sim. Que vende colchão. Outro dia a gente tava fazendo uma piada de colchão. Já pensou, você compra um colchão e na primeira noite que você vai ter a experiência é ruim? Aí é cruel. Então, essa posição define muito se você é dono mesmo. Porque se você é dono, cara, você vai estar ligado, você vai estar dono não porque você possui aquilo. Se você vive essa veia mesmo, esse sangue. É o negócio de se importar, né? Acho que a pessoa se importa, né? Se importar com o outro. Minha mãe sempre fala, né? Ela fala, por exemplo, que você não tem problema, né? Quando você chega no trabalho, você não pode ter problema. Porque quando o cliente senta na cadeira, você tem que ser psicólogo, você tem que estar sorrindo, você tem que ser palhaço, você tem que ser tudo. Você tem que entender de viagem, Por isso que eu falo, você é farmacêutico, você é tudo. Às vezes você tá até receitando remédio. Então, assim, ser dono você tá 100% focado naquilo e mais que isso, né? Pondo todos os seus problemas debaixo do tapete e para que o salão fica limpo e o cliente ele sai com a autoestima lá em cima, né? É impecável, você se preocupa com os detalhes. Minha família é do segmento de calçados, meus pais trabalharam 45 anos com calçado. Foi uma experiência, para minha vida, muito legal, aprendi muito com eles. E eles tinham lojas. E eu cansei de ver advogadas que tinham acabado de perder uma causa, irem para a loja de calçado, passar o dia e sair com 5 mil reais de sapato e bolsa naquela, porque ela queria era atenção. O estresse dela, né? A válvula de escape, né? Então tem, claro que a venda é super legal, a experiência é super legal de estar faturando isso tudo, mas a gente nunca esqueceu dessas pessoas também. Então a gente sabe as coisas que elas falaram, o que elas estavam sentindo, como a gente podia ajudar. Pessoas que tinham acabado de se separar foram para a loja e foram lá bater papo, porque E eu acho que isso aí tem a ver também, porque tem um filme, um documentário tem na Netflix, agora eu não vou lembrar o nome, acho que é For Grace. É um cara que tinha um restaurante, aí ele fechou, porque os donos resolveram fechar, e foi abrir e conseguiu ser 3 estrelas Michelin, enfim, muito legal. E ele mostrando como era o passo a passo antes de abrir o restaurante é muito massa, porque ele chega, senta com todos os garçons, fala, hoje eu vou ter o fulano aqui, aí o cara já pesquisou no Facebook do cara, o que ele gosta de comer, qual o nome da família dele, se ele gosta de sentar do lado do ar-condicionado. Então o cara descobre tudo do cara antes do cara sentar ali na mesa e eu mostro pra minha equipe sempre. Porque o que a gente faz, por exemplo? É um cliente meu que foi assistir a final lá do Flamengo, lá nos Emirados lá. Chegou lá, nós mandamos uma camiseta do Flamengo pra ele. Não sei, logicamente, o cara levou, mas nós mandamos uma camiseta do Flamengo pra ele lá. Quer dizer, vocês já pensaram lá longe, né? Uma lua de mel, o cara chega no quarto. Teve uma vez um cliente meu, foi viajar, o neto tinha acabado de nascer, nós pegamos uma foto dele com o neto, mandamos pro hotel, até imprimiu e colocou na cabeceira da cama do cara a foto dele com o neto. É muito gratificante. Então, assim, a gente tenta fazer isso pelos clientes, porque a gente sabe que isso é muito maior do que essa viagem custou R$1.000 ou 50 mil reais. É na veia, né? Isso aí é uma coisa que marca muitas pessoas, né? As pessoas são de sentimentos, né? Nós somos sentimentais. Eu acho que isso agora, nessa parada da pandemia, vem a calhar, porque as pessoas agora vão dar mais valor à natureza, vão ter que querer contato com a natureza, com a família, com os amigos, querer encontrar, querer sair. E esse diferencialzinho aqui, outro ali, o cara vai falar, nossa, eu mesmo não vejo meus pais, vai fazer quase 5 meses. Uau. E eu morei nos Estados Unidos 4 meses. Então já faz mais tempo. Já. Falei, porra, mano. E é difícil louco, pensar, né, cara? Como isso, a nossa vida mudou da noite pro dia, né? Nós não complicado. Eu, por exemplo, não pensava em passar isso em vida. Nunca imaginei, né? Você pegar uma pessoa mais... Nossos avós já passaram por muitas coisas, né? Mas sim, a gente vamos falar assim que é a primeira guerra, né? Entre aspas, que a gente passa, total, né? Total. E mundial, né? Total. Você tá com quantos anos? Eu tô com 38. 38. Essa é a maior crise que você tem enfrentado? Eu vou te falar, ultimamente, os meus últimos negócios já abri na crise. Então, assim, eu tô meio calejado. Eu tive loja de roupa, chamava Varal Store. Em 6 anos eu tive a loja de roupa, tive um estacionamento e tive uma loja de autopeça. Então, assim,
mas tudo naquilo que eu acredito, sabe? Sim. Nada... Lifestyle. Lifestyle, tudo... Até o estacionamento era o nosso ponto de encontro. Era do lado da universidade, mas tinha toda a pitadinha, o nosso temperinho. É igual a barbearia, né? A gente fala... Aqui, se você andar... Para quem conhece a Redneck, sabe? Que tudo que você vê, ou nas paredes, ou uma decoração, não é nada comprado, assim. Vai lá na loja, vou comprar para decorar. Não. É alguma coisa que a gente viveu em experiências, ou em viagem, ou os amigos nossos, customizadores que produzem. A gente tem um Silvão Pinstripe, que é um brother lá de Porto Ferreira, que é muito irmão e ele tá sempre fazendo arte pra gente. Então, assim, legal. É um cara reconhecido no Brasil. Tem tudo história, né? O Samuel Lenzi, que é um outro brother de São Paulo, que fez a nossa logomarca, a nossa identidade visual. Então, assim, essa pitadinha que eu falo, quando você vai querer, vamos falar, ser dono é uma coisa, quando você vai, sei lá, empresariar é outra, porque ser dono você tem que empresariar, você vai lá, põe um dinheiro, investidor, né? Você não tá muito preocupado. Às vezes você acredita na ideia de um amigo, então você não precisa ter muito... Quando a ideia não é sua, é mais fácil. É mais fácil. Agora, você não. Eu acho que esse que é o diferencial da Redneck. É você... as pessoas virem aqui e sentir. Tem cliente que já chegou aqui, pô, eles sentaram na sala ali e a gente, onde a nossa bancada ali é uma bancada de marcenaria bem antiga. O cara até chorou. Falou, pô, quando eu era moleque... Lá na fazenda do meu avô, a gente brincava nisso aqui. E é um cara já, um cliente mais velho. Então, assim, tem uns que já falam, porra, me faz resgatar o meu passado. Porque acho que esse é o lance, é você tentar pegar na ferida mesmo, né? Sensacional. Tem história, né? História. Isso traz até um fundamento. Eu acho que você conseguiu explicar bem algo que a gente tem tentado trazer, que é ser dono te dá a liberdade de usar a sua identidade no negócio, o seu DNA. Com certeza. E é legal isso porque a gente para de copiar, para de fazer porque o outro tá fazendo, para de fazer porque é tendência, né? Então, ser dono tem essa vantagem. A empresa vai ser você. Tem a sua cara, né? Com certeza. Logicamente, quanto mais você vai profissionalizando, algumas coisas deixam de ter sua cara. Sim. É o reflexo, não dá pra fazer. É igual filho, né? A gente fala que filho é o reflexo dos pais, né? Então, a empresa é mais ou menos isso aí, é lógico. Tem coisas, principalmente quem trabalha com produto, às vezes, vamos falar, o cara trabalha com sorvete, começa pequenininho, pô, top. Mas aí vai crescendo, começa a partir para uma parte industrial, mas é que o mercado tá jogando ele para frente, tá empurrando. Se ele não pegar esse bonde, às vezes ele pode até continuar do jeito que ele estava, mas ele vai sempre continuar daquele tamanho. Quanto maior... E não é que esteja errado, né? Porque a gente, vamos falar assim, tem gente que quer isso. Sim. Tem gente que abriu pensando só naquilo. Porque é o que eu falo, a gente não pode ser pato, né? Pato não nada e não voa, né? Direito. Então um professor meu também falava, o Kiko, o grande Kiko, que eu sou formado em comunicação e marketing. Ele falava assim, cara, a gente tem que ser igual girafa, pé no chão e cabeça nas nuvens. Então, assim, isso aí eu levo pra vida. Ideia. Então, são experiências que a gente aprende com os amigos. Ouviu aí, Vitor Zain? Agora? Tem uma aí, frase Vitão, pega pra essa você. aí. Boa. Galera, mas tem umas coisas que são bizarras também, né, na nossa carreira. Eu vivi umas histórias aí que absurdas, de até abusivas mesmo, tanto de donos com os executivos, né, e também de empresas fazendo umas loucuras. A gente tá falando do ambiente, do homem gostoso, mas eu vi barbearia que tá partindo para as meninas de biquíni, recebendo as meninas de biquíni. No começo aqui a gente cogitou, podia ter uma mulher bonita lá lavando o cabelo dos clientes. Mas aí a gente pensou, falou, a mulher dele não vai deixar ele ir, não. Então vamos continuar do jeito que tá bom, viu? Ainda Ribeirão a gente fala, nós somos caipira, né? Redneck, pescoço vermelho, porque a gente acredita nessa cultura. Nós viemos do café, né? Vamos falar, Ribeirão Preto foi a terra do café. Hoje é considerado, não é mais a Califórnia brasileira, é a Texas brasileira. Uau. Tem estudos aí que já estão. Interessante. Então a gente fica. Saiu do leste-oeste. Do leste-oeste. Então a gente fica naquela pegada assim, porra. Parece que a gente quer trazer algumas coisas e inovar também, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque ainda é uma cidade provinciana, né? Bairrista. Sim. Então a gente tem que saber onde a gente pisa. Então tem coisa que não dá certo no momento. Se você pega o que acontece em São Paulo, às vezes você não dá pra você trazer para Ribeirão. Com certeza. A gente pega... a ideia pode ser até boa, é o que você acredita, mas às vezes não é o momento. Eu já tive várias ideias
que eu falei, pô, podia ter montado, né? E aí, de repente, passou o time, mas aí vem essa ideia depois de 4, 5 anos, o cara monta, às vezes nem dá certo, também não tava no time. Pô, você vê, 5 anos atrás eu tive a ideia, o cara montou depois de 5 anos, montou e não deu certo. Então você fala, vem, mas... Ainda bem que não montou. Atrasada, Mas isso eu acho que é bom, porque acho que fica mais humano o nosso contato aqui. Você falou, acho que uma hora aí de ser humanizado e tal, a gente tenta também fazer essa parte na agência, né? Ser mais humano. E quando você vai para grandes cidades ou grandes capitais, é tão corrida a vida que... principalmente essa parte de tecnologia, né? Tudo online, tudo isso que é lá. Perdeu, né? Galera nova aí que, pô, é tudo online. A mesma coisa que estão fazendo, podcast. Pô, quando você imaginava de gravar um podcast? Então, eu acho que ser do interior ainda é bom fazer negócio igual do interior. Eu acho que é melhor do que você fazer igual aquela na capital. Cotinha na venda, né? Vai lá e... Eu lembro que eu era moleque, a gente tinha conta, né? Morava num bairro. Marca lá. E o bairro era, um bairro grande e a gente sempre teve essa pegada. Eu acho isso interessante. Igual aqui na barbearia é isso. A gente tem as pessoas para servir, lógico, mas o cliente fica bem à vontade. Ele pode abrir a geladeira, ele pode ficar como se estivesse em casa. É uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Fala, mas agência de viagem tem ainda? Existe, né? Tem algumas pessoas que perguntam, não vai deixar de existir nunca. Eu tive a oportunidade de viajar muito já o mundo todo. Você pega, por exemplo, a Austrália, tem agência de viagem, para você entrar, você tem que passar o cartão de crédito na porta para abrir, porque o cara valoriza o atendimento que você vai ter lá. Na Austrália, interessante. Aí você pega, por exemplo, Estados Unidos, isso que nós estamos vivendo agora em termos de turismo, de o cara comprar na internet, aquela... Nossa, internet, isso já aconteceu nos Estados Unidos, já acabou essa tendência. Hoje, cada pessoa, igual você tem lá o teu médico, o teu dentista, ele tem o seu agente de viagem. Então, assim, vai mudando com o mundo e a gente vai andando de acordo com... A gente só vai adaptando, né? Com o momento. A gente pegou, por exemplo, a nossa geração e pegamos, vamos falar da música, desde o bolachão, né? O disco do vinil, aí tape, aí CD, aí... Blu-ray. Tinha Discman, né? Discman. Discman no bolso era maior do que pendrive, agora Bluetooth. Então, quer dizer, num espaço curto a gente pegou muita coisa. Sim. Mas tem coisa que a gente fala assim, tudo na vida, né? Não é tem coisa. Eu acho que muitas das coisas aí, ela vai e vem, né? A moda. Sim. É o caso da agência, né? O meu pai, por exemplo, ele detesta ter que mexer com internet. Ele prefere ter uma pessoa que vai lá e corra atrás pra ele. Sim. Igual o despachante. Tem gente que vai no poupa-tempo lá e resolve, mas tem gente que prefere. Até porque a gente fazendo sozinho pode cair em cilada, né? Com certeza. Principalmente hoje, né? Eu já tive algumas viagens assim terríveis, até com orientação de profissional, viagens de negócios, e aí vai dormir em Manaus. Cara, eu tive experiência que Quem falou marcam, que né? dormia, cara. Quem falou que dormia? Também em Pernambuco, Recife também eu dormi, fui muito mal lá. A coisa que você mais quer quando você viaja a negócio é ter uma boa cama pra você dormir, que a coisa já tá corrida, você vai ter um dia cheio. É papum, né? É papum, realmente. Bater e voltar e dá tudo certo. E teve uma fase que a gente implantava lojas em shoppings, então isso roda à noite. E aí dava 4, 5 da manhã, a hora de eu dar uma dormida. Aí você corre pra dormir, cadê o sono? A pior coisa, assim, um chuveiro que a água não esquenta. Nossa, aquelas camas que faz barulho, o cara te coloca num bairro que é horrível. A gente, como atende corporativo, muita gente também pensa muito nisso, na experiência do viajante. Sim. A gente pensa no lazer, logicamente, o cara que vai lazer, ele tá mais... No relax, teoricamente, ele tá mais easygoing, né? Mas tem gente que mesmo viajando a lazer não desestressa. Mas o cara viajando a trabalho, ele tem que ter todo um respaldo por trás. Aí, embarcar primeiro no voo, sair primeiro, a mala dele, de repente, tá ali antes de todo mundo, né? O próprio hotel, enfim... Tem tudo isso. E agora com a pandemia, então, mais ainda. A gente tem... Talvez hoje seja o momento onde você mais tenha que consultar uma agência de viagem por conta de saber onde você vai. Porque também não adianta você comprar hoje uma promoção... Não sabe se tem voo, não sabe se vai voar, né? E aí, para o hotel. O hotel posta lá uma promoção maravilhosa, você vai e compra. Você não sabe se o hotel vai estar aberto. E é o que o Marcelo falou, né? Cair na cilada, né? Não sabe de quem está comprando. Eu já comprei pacote e não consegui voo. Perdi o pacote. Olha lá. Tem várias frustração, né? Pacote do hotel. Tava lá, super promoção, no Caribe, inclusive. Aí comprei, era irresistível. Vamos lá, passamos o cartão. E agora o voo? Não arrumava o voo, cara. Tem tudo certo. Aí me ferrei com isso daí. Galera,
que tem sido o maior desafio para vocês nesses dias? O que tem sido assim complicado? O que vocês têm tido dificuldade de achar saída? Gente, produto, governo? O que está mais assustando aí? No meu negócio, eu acho que é mais o lance de política, né? Porque o nosso próprio, vamos falar, o Bolsonaro, o presidente, né? Ele assinou um decreto na nossa área que é essencial, porque não deixa de ser, né? É saúde, é higiene. Cara, tem gente que faz a barba um dia sim, dia não. A gente tem cliente que corta cabelo a cada 10 dias. Tem um cara que vem, ele corta hoje e daqui uma semana ele vem fazer o pezinho. Então, assim... E aí eu acho que é essa coisa de política, porque você pega o governador, ele aparece todo dia engomadinho, cabelinho na régua e tal, né? Que nem o outro fala. Então, assim, isso nos chateia porque, assim, é uma coisa que... E se andando hoje na rua, você vê quase tudo aberto, né? Eu acho que a gente antecipou muito esse negócio da quarentena e não deu tempo da gente se preparar. Lógico que a gente somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica meio frustrado, porque, pô, a gente não pode exercer aquilo que é nosso direito, que é trabalhar. E hoje, por exemplo, o profissional ele pode atender a domicílio, sendo que a gente, na barbearia, a gente tem toda a estrutura para atender o cliente, até mais que o próprio profissional indo na casa do cliente, né? Então, a gente tem as cadeiras de barbeiro aqui que o cara na casa do cliente não vai conseguir fazer uma barba bem feita, né? Tem um risco de se machucar, então. Então, assim, eu acho que... E aqui no nosso caso, por exemplo, Ribeirão Preto, já é a 4ª vez que falam que vai abrir, a gente se prepara... Rio Preto abriu, e volta. Rio Preto abriu, São Paulo. Então, assim, a gente está torcendo para que passe logo e a gente volte aí mais forte e tomando todas as precauções aí. Eu falo que hoje eu tenho 2 desafios. Um que não tem a ver com política, depois eu vou até falar sobre isso, mas é difícil você ser um bom marido, um bom pai e um bom empresário. Esse está sendo meu desafio. A agenda. Não, pô, tá difícil, porque escolinha já não tem mais. Mulher tá... Então tá foda, porque você não é mais só pai, lá. É pai, babá. Não, tá revezando. Tal dia você fica tal hora. Você tem que ser publicitário, você tem que ser contador, você tem que ser empresário. Eu tô lá, mudei a agência de lugar, então assim, eu tô numa miscelânea aí que isso está sendo um desafio bem maior do que tudo para mim. Agora, sobre a questão da política, sim, é um problema para todos. O que eu discuto, assim, não gosto de falar muito de política, não discuto muito, mas acho que as pessoas têm que discutir mais, com certeza. É que eu acho que a gente tinha que parar um pouco de politizar a pandemia. Isso, com certeza. E pensar mais na gente, né? Em tudo, né? Eu acho que é ser humano igual. Eu vi uma vez uma matéria sobre o Drauzio Varela indo numa favela e as pessoas não tem como ficar em casa na favela, né? Tem gente que... Com certeza. Tava necessidade, tá passando fome. Tava debatendo lá num grupinho lá, o cara sai de manhã para ganhar o dinheiro pro jantar. Então você tem que olhar os 2 lados. Quem tem condição de ficar em casa, fica em casa para liberar os leitos ou a possibilidade para outras pessoas. Quem não tem condição, então assim, é difícil você tomar um partido, eu acho que nesse momento, né? Você vê, eu não sei, eu até estava falando assim, uma mensagem para deixar, usar a máscara. Tem gente que fica falando assim, eu não vou usar a máscara porque me incomoda, mas tem que pensar que você não está passando pro outro. Não é não pegar. Não é pra, com certeza, é para não. Você não está passando pro outro, às vezes você está doente, você não está sabendo. Então, é uma falta de altruísmo que eu vejo, e é de todo mundo, eu vejo da política. A população mesmo, mundo, né? A gente pega, por exemplo, de vezes as pessoas também não respeitam, né? A vacina vamos falar assim, é a nossa esperança. Porque o vírus a gente vai ter que conviver com ele até sair essa vacina. Então, assim, os jovens que não têm, que têm a saúde boa, então eu acho assim, as pessoas que têm que se preservar, preserve elas. Quem tem que girar a economia, a engrenagem, tem que ir para a luta e vamos conviver com ela. Com certeza a gente também tem a nossa culpa, né? Nós temos que se cuidar e cuidar do próximo. Não podemos ficar batendo perna pra rua, sair para passear, entendeu? Então temos que ir, vai fazer o quê? Preciso comprar alimento? Então vai comprar alimento e volta para casa. Então assim, é pensar no próximo. Mas a economia tem que girar, porque a gente vê, isso aí é um estudo, acho que se eu não me engano, da CI, que falou que Ribeirão Preto ficasse mais 60 dias sem abrir, ia quebrar mais de 60% do comércio, que a nossa cidade é do comércio. A gente não tem indústria. Serviço e comércio. Serviço e comércio. Então, assim, vamos esperar isso acontecer? Depois não resgata.
Vamos ter que camelar muito para tentar ser o que a gente era. Não digo nem melhor. Então, assim, é preocupante. Eu acho preocupante. que você sai na rua hoje, por exemplo, você vê que o que eu sinceramente acho, até vi algumas pessoas falando, é que o volume de carro diminuiu porque não tem escola aberta. Porque se você for ver a mesma quantidade de gente na rua, tá igual, Nossa, teoricamente. Tá igual. Né? Você vê, a conveniência sempre cheia. Essa semana só que o prefeito foi lá e fez uma não ir na conveniência. Bebida alcoólica, imposto até tal hora. Mas você vai na conveniência, vai na padaria, você vai no supermercado, tá tudo cheio. Sim. Então, assim, não pode isso. As ruas cheias. Então, a gente tem que pensar no próximo. Tudo vai passar. A gente sabe disso. Mas a gente tem que se preservar, porque são vidas, né? A gente vê morrendo gente. Eu tenho um médico, cliente e mais que isso, amigão meu, tá tocando hospital de campanha em Belém. Ele falou que é a coisa mais triste da vida dele. Ele fica 20 dias lá e 20 aqui. Ele tá dando notícia de 10 a 15 óbitos por dia, no período do plantão dele. E aí ele contaminou, foi para São Paulo, tal. Ele é de Birigui, ele morava em Ribeirão, ficou 18 dias internado, agora saiu, voltou para Belém. Então a gente fala, pô, os caras dão na vida para tentar salvar a gente e a gente também não tá muito preocupado. Então, é faca de dois gumes, né? A gente tem esse desafio tão grande aí, mas tudo tá politizado. A gente, hoje, essa é a notícia que Fortaleza está desmontando 3 hospitais de campanha, porque caiu 50%. A gente tem centenas de leitos disponíveis de hospitais particulares que ofereceram para o governo, e o governo negou, não quer usar os leitos. Por exemplo, do Mackenzie, os leitos foram liberados para a Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura não quer usar. Mas gasta o que está gastando, então... Quantas nós estávamos comentando antes de começar o papum, quantas mortes deixou de acontecer? Sim, no período da pandemia, se você usar o mesmo período como referência do ano passado, houveram 20 mil óbitos a menos em 2020 do que 2019. Isso quer dizer que está morrendo menos gente. Se você comparar com as mortes das outras flus, né, das outras gripes, essa epidemia não está matando mais que as outras. Então tem números que ninguém está trazendo esses números para serem analisados, pelo menos. Outra coisa, o número de óbitos está em 3% na média. Só que 80% das pessoas são assintomáticas. Então elas não souberam. Então eu preciso multiplicar o número de pessoas contaminadas que vão para o hospital em 4. Consequentemente, não é mais 3% de óbitos. A gente vai cair para menos de 1%, que é menos do que a maioria das gripes mata. Bom, esse papo aí... acidente, né? Que a gente vê todo dia acidente de moto. Hoje você vê... O que você falou, assim, para finalizar, eu acho que o que falta mesmo para a gente é poder se planejar. Então, se a gente tivesse um cenário, não, é isso aqui, então nós vamos ficar em quarentena até dia tal libera... Lockdown forçado. A gente conseguir se organizar de uma maneira que o empresário fala, então eu vou me organizar financeiramente até aqui volta a vender. Não estou dizendo do meu negócio vai demorar pra caramba até voltar a viajar, galera. Mas pensando nos outros, tendo a programação. E o difícil hoje em dia está sendo se programar, né? Porque você depende do governo que tem, no caso de São Paulo, o Plano São Paulo lá, que tem as cores lá. Aí você depende também das pessoas aceitarem isso ou não e seguirem isso ou não para de repente diminuir um lado e o outro, por aí vai. Então muitos fatores para determinar para você poder planejar. Isso a gente não consegue. E você que é dono, isso é mais um desafio para você. Se está pensando em montar seu negócio, é mais uma área que você precisa se preocupar, que são fatores externos. Muitas vezes você não controla isso. E não precisa ser uma pandemia, pode ser só um aumento na temperatura, uma mudança na de empresa chuva. A gente fala disso aí, né? O custo fixo e variável, né? O variável a gente sempre tem, nunca sabe quanto vai ser e como. Quando. Entendeu? É isso aí. Ontem eu estava vendo um vídeo, um amigão meu, Alexandre Balbo, postou lá, administração, acho que é contingencial, não lembro agora. Que tem a ver com isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, se não está funcionando de um jeito, vamos mudar para outro jeito que funciona. Então tem que se pensar nisso aí, é complicado. A gente toma, como eu falei, não quero tomar partido nem nada, mas se a gente faz de uma maneira e não está funcionando, tem que tentar mudar de uma maneira que funcione, né? Sim. Que é um exemplo lá quando em São Paulo, que eles voltaram atrás, que fizeram lá o metrô funcionando um horário pequeno lá, curto. Pô, lotou o metrô e aí não adiantava. Genocídio, então, tudo bem, foi um erro que eles depois corrigiram e beleza. Então acho que
tentativa e erro, mas a gente tinha que estar sendo mais rápido nisso. O administrador público, ele precisa também pensar como dono, né? Aquilo ali é o negócio dele. Não deixa de ser uma empresa, né? Ele tem que pensar realmente, tem que dar certo. O filho é meu. Eu uso muito isso no meu ambiente de trabalho, tipo assim, assume, o filho é seu, você que vai cuidar, não importa o que aconteça. Agora, não dá para ficar jogando para frente para ganhar voto na próxima eleição. Porque eu tive no centro da cidade a semana passada, e aqui não vai nenhuma crítica misóginica. Tá certo isso? Tá certo. E nada disso, até porque eu amo essa diversidade que a gente tem, só que a grande maioria dos empresários do centro da cidade são coreanos. Coreano não, chineses. Isso é grave, e eu não tinha percebido isso. Então, quase todas as lojas, os segmentos que estão abertos, eles são de orientais. E eles mal falam português. Então, eles estão vindo e tomando parte desse negócio. Eu vivi o centro da cidade, eu era office boy de loja de disco, igual vocês falaram. Eu vi lojas de bolachão, né? Trabalhava entregando disco de um lado para o outro. E eu conhecia todos os empresários dali, os funcionários, vendedores. É uma comunidade, né? E de repente eu vi o centro é outro mundo. E parecia muito com o que eu vi em São Paulo, que eu passei 5 anos em São Paulo trabalhando lá. E a gente está perdendo. Então, o governo ele precisa se preocupar com isso. A gente está abrindo empresa de serviço, e está abrindo empresas também de venda pela internet, mas a empresa ali, a lojinha do bairro, o pequeno empresário, ele está sendo dominado por orientais, por pessoas que vêm de fora e tomando espaço. É uma preocupação, o governo tem que olhar isso, tem que valorizar, porque esse cara é o cara que luta por esse país, que luta por isso aqui. Deu a vida sempre, né? Que tem uma história de família ali, que herdou isso há muito tempo. Então, uma das preocupações que nós temos como dono é territorial mesmo, é geográfica. Nós precisamos defender nosso território, nossa empresa. Então, pensando em cidade, vai aí o apelo aí para todas as autoridades dessa cidade. Há uma preocupação com o que vai acontecer, não só no âmbito empresarial, mas quantas pessoas não estão indo ao hospital fazer exames de outras doenças e que poderiam ser identificadas preliminarmente no início e que podem ser tratadas, e que isso vai virar uma bola de neve daqui a pouco. Então é uma preocupação, né? Tem que se adaptar, tem que ser inovador e tem que ser gestor da sua obrigação. Uma tendência global que foi solta esse ano aí, que deixou de ser tendência já, mas é o sentimento de comunidade, né? De você estar inserido numa comunidade e o dinheiro circular na comunidade. Então isso é uma coisa assim que eu tenho no meu negócio, é uma coisa recorrente. Quer dizer, o cara faz uma compra online que o fulano lá sei lá, que é um dono, tá nos Estados Unidos ganhando um dinheiro que tá gastando lá nos Estados Unidos, porque ele comprou na internet por um site, e o dinheiro não circula aqui. Então, às vezes você é dono de uma empresa que compra a sua viagem na internet, vou fazer aqui um apelo, não compre em sites que não são, pelo menos do Brasil, para você poder manter o dinheiro circulando aqui. Com certeza. Se puder ser da sua cidade, compre empresas da sua cidade. Ajudar o comércio local, né? Os circula amigos, o dinheiro. Com certeza você vai colher com ali, isso. O outro vai lá e compra no outro lugar, que vai circulando dinheiro naquela comunidade. Isso é uma tendência global, foi acho que anunciada ano passado, que é o sentimento de comunidade. As pessoas têm que entender que elas têm que estar inseridas numa comunidade e ajudar a desenvolver a comunidade. Né? Show, gosto muito disso. Tem um amigo meu, o Isaías Giacomelli, vocês conhecem o Giacomelli? Esse é o cara, ele pensa em monarquia, isso tem um pouco de monarquia, né? Daquela coisa de pensar no coletivo ali, no grupo. Principalmente nos próximos, né? Quem tá do nosso lado ali, né? O mercado local, o mercadinho do bairro, porque é os caras que dão mais a vida ali, vamos falar assim, que vive o negócio, né? Você vai no supermercado grande, o cara põe o produto na prateleira e falta aquele vem ser feliz? Será que tem? Vem ser feliz? O mercadinho do bairro tem, né? Que a gente vai lá proseia, toma um cafezinho. Não, uma coisa que eu moro em Bonfim Paulista. É uma cidadezinha, na verdade virou um bairro de Ribeirão, né? Demais também. Então assim, a gente tem tudo isso aí. Eu que gosto muito de cerveja, a gente até na agência lá faz a rota da cerveja em Ribeirão. Isso é interessante. Eu sou doido pra fazer isso aí, já vou falar. Eu adoro beber cerveja de Ribeirão. Então os meninos postam lá, eu compro. Ontem mesmo eu comprei cerveja numa cervejaria daqui, me entregaram lá. E a hora que você me convidou para vir aqui, eu falei assim, eu comprei ontem para eu tomar hoje. Eu falei, pô, que horas que vai terminar o negócio lá? Porque é uma cerveja de gengibre que eu adoro, tá lá na minha geladeira esperando só eu chegar em casa para tomar. Mas é assim, é isso aí, então você tem que prestigiar a comunidade, senão eu falo. A cervejaria vai fechar e depois vai ficar assim,
no quesito barbearia, a gente vê, por exemplo, a gente está bem, isso a gente fica bem no meio do caminho, né? Porque a gente fala barbearia. Hoje, dificilmente o cara, a vida é tão corrida, dificilmente o cara sai de um bairro, ele vai lá no outro cortar o cabelo, fazer a barba. Então a barbearia ela tem que estar entre a casa do cara e o trabalho, porque ele precisa economizar o espaço o tempo dele é muito valioso, né? Ele tem que estar com o filho, ele tem que estar no trabalho, ele tem que estar pensando em outras coisas. Então assim, isso a gente, a posição geográfica você tem que estar bem estudada, que é o caso. Então a gente atende muito a nossa região. As pessoas que estão do nosso lado, elas prestigiam muito. Isso é importante, que é o que a gente vem falando. Isso é legal. E, cara, se você tiver esse comportamento, essa mentalidade, pensando no coletivo, de quem está próximo de você, do teu vizinho, da empresa próxima, se você fizer isso, na verdade, você é beneficiado, porque essa grana volta para você. Dinheiro só troca de mão, né? Volta na sua... eles vão comprar outra coisa de você e é super importante. Outra coisa, se você começa a fazer isso e mostrar para as pessoas, você gera cultura. Porque gentileza gera gentileza, servir gera o serviço do outro também. Né? Eu tenho uma amiga em São Paulo, ela chama Mari Dornelles. Ela outro dia me mandou assim, você criou um monstro. Porque a gente vem falando dessas coisas, né? De se desenvolver, de procurar ser melhor. E ela não para. Um abraço aí pra Mari também. E aí, galera, a gente tá indo pro final. A gente foi super legal esse papo. Quero agradecer vocês. Quero te dar a oportunidade aí de vocês trazerem um pensamento final, um recado final que vocês queiram deixar. Inclusive, os contatos de vocês, redes sociais e tudo. Mas antes disso, agradecer a todo o pessoal também da Fisherman, ao Isaías, ao senhor Vitor e o Leonardo Tamburus, que tem aí apoiado e ajudado a gente a montar todo o projeto O Dono, que tem a intenção de levar para você um tempo aí de descontração, mas também de papo sério, né? De perceber como é ser dono e entender que tá todo mundo sofrendo as mesmas dores que você e que a gente junto pode fazer uma virada aí. Fala aí pra gente, deixa as redes sociais de vocês. Eu quero, assim, antes de tudo, agradecer demais vocês terem aceitado o convite. Uma honra pra gente receber duas feras desse aqui. Não é o Faustão agora falando, não, mas obrigado pela fera. Boa. Pode falar? Bom, agradecer então também o convite. Dizer para vocês que eu sou um fã de empreendedorismo, sempre empreendi, então não percam isso de vista. Acho que o mundo seria melhor se tivéssemos mais empreendedores, e isso pode olhar aí que tem muito pouca gente no Brasil que é empreendedor. Bom, passar meus contatos. Livre Acesso Turismo, a melhor agência de viagens da Via Láctea. Gravou aí? Boa. Acesse livreacesso.tour.br, é o nosso site, nosso Instagram, Livre Acesso Turismo, tudo junto. O Instagram nosso é super movimentado, a gente faz uma live aí que chama o Zaca Talks, todas as terças-feiras de cada mês aí, assistam lá, que são sempre temas recorrentes legais. Acho que é isso, mensagem final aí para deixar para a turma, é o que eu já falei aqui umas 2 vezes, use máscara e pense no outro, não pensa que você não vai passar pro outro, e não que você não vai pegar de alguém, beleza? É isso aí. Valeu. Eu também quero agradecer o convite aí do Marcelão, do Isa, do Vitor, do Léo. Obrigado aí pelo papum, foi do caralho. Não sei se pode falar, mas dá uma cortada aí, Isa. E é isso aí, gente. Vem conhecer a barbearia para quem não conhece, Ribeirão Região. Nós estamos localizados do lado do Ribeirão Shop. Aqui é a Rua Antônio do Loiago, no 469. O nosso site é www.barbeariaredneck.com.br. Nosso Instagram, Barbearia Redneck. E a mensagem que eu gostaria de deixar aí, se você tem um sonho e acredita nele, soca todas as fichas, pau no gato e vai que vai dar certo. Mas não é fácil, o corre é a longo prazo, não acredita que se tudo der certo em curto prazo, pode ter certeza que isso aí alguma coisa fugiu do caminho. Segura a rédea que tem alguma coisa errada. E vamos se cuidar. Eu acho que a gente está em momento da gente refletir mais sobre ser humano e acreditar no próximo. E ser empresário, ser dono, empreendedor é mais que isso, né? Eu acho que é você dar oportunidades, não só para você, mas como às vezes você pode aflorar várias pessoas aí para
um futuro brilhante. Isso aí. Queria agradecer vocês aí. Obrigado, parceirão. Foi tudo. Tamo junto. Tamo junto. Livre acesso. Já vamos virar cliente. Muito bom. Valeu, Muito, Marcelo. muito Isa. top. Eu espero que você saiba, tem 1 milhão de jeitos de dar errado, mas você ainda tá aqui e de pé. É isso aí. Nós dois sabemos que você pensou em desistir mais de uma vez, mas não desistiu. Pelo contrário, sonha todos os dias com novas conquistas. E se você pode sonhar, pode fazer. Já diria o Walt Disney. Garoto. Então sonhe grande, porque existem pessoas torcendo pelas suas conquistas. Sua família, seus verdadeiros amigos e as pessoas que você nem sabe que existem. E estão ansiosas esperando que você traga à luz aquilo que você foi criado para realizar. Você já sabe que isso é com você. É porque nasceu para ser o dono da coisa toda. Não só para você, mas para criar novas oportunidades e melhorar a vida de muita gente através de seu avanço. Então, não pare, descanse pouco e não durma. Mas se dormir, de vez em quando, lembre-se, um olho sempre fica aberto. Isso aí. A gente se espelhando em você, né? É isso Nunca aí. desista. A gente se vê na próxima segunda-feira. E esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts da Fisherman Agência Digital. Bom final de semana, galera! Isso aí. Valeu. Beber não dirija.